Olha bem, Jesus ele havia comido na casa de um cobrador de impostos, na casa de Levi, que veio Levi Mateus, ou Mateus Levi, mas é a mesma pessoa. E Jesus, depois de passar pela coletoria e falar para Levi, me segue, e Mateus, Levi, deixando tudo, o seguiu. Jesus foi jantar na casa dele, juntamente com uma multidão de publicanos, cobradores de impostos, que eram odiados pelos judeus, e pecadores. A máfia lá da Galileia se reuniu ali para jantar com Jesus, e isto gerou um bafafá entre os religiosos. Os fariseus começaram a questionar os discípulos de Jesus e questionar a Jesus por que ele comia com pecadores. Isto levou a uma outra discussão de que eles falaram: bom, nós jejuamos e os discípulos de João jejuam, mas os seus discípulos não jejuam, estão na festa. E Jesus falou para eles que eles não iriam jejuar enquanto ele estivesse ali, enquanto o noivo estivesse ali, mas que um dia eles iriam jejuar. Na verdade, tudo que Jesus fazia, os religiosos estavam atrás dele. Os fariseus, os escribas, estavam o tempo inteiro observando a Jesus para ver no que poderiam pegá-lo. Na verdade, eles não tinham muito o que argumentar com Jesus com relação às curas, porque quando Jesus curava um cego, o que você vai falar daquilo lá? As pessoas ficavam felizes e gritavam e pulavam e davam glória a Deus, e multidões de pessoas. Jesus estava curando todas as pessoas que chegavam a ele, e os religiosos não tinham como pegá-lo em alguma coisa assim, a não ser nas tradições que eles deturpavam, achando que era a palavra de Deus, fazendo com que as pessoas achassem que as suas tradições eram a palavra de Deus. Vocês estão aqui comigo? Vocês estão me ouvindo direitinho aí ou não? Que aqui para mim está muito eco aqui, mas... Bom, então, os religiosos, a coisa mais importante para eles, na verdade, era o sábado. Eles guardavam o sábado. Na verdade, no Antigo Testamento, abaixa um pouquinho o retorno, querido. No Antigo Testamento, Deus havia dado ordens com relação ao sábado. Em Gênesis, logo no começo da criação, a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Em Gênesis 2:3, Deus fala: olha, neste dia, assim como eu descansei, abençoou o dia 7º, o santificou, porque ele descansou de toda a sua obra. Depois, na lei de Moisés, em Êxodo 20, Deus reforça sobre o sábado e coloca: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal e nem o forasteiro que estiver no meio de vocês. O sábado é santificado ao Senhor, e neste dia vocês não vão trabalhar. Então olha só, Deus estabeleceu o sábado, e Deus era o Senhor do sábado. Agora Jesus falar aqui, como ele falou para os religiosos nesse texto, que ele era o Senhor do sábado, ele estava querendo dizer que ele era Deus, porque foi Deus que criou o sábado, e Deus era o Senhor do sábado, e para eles isto era uma grande blasfêmia o que Jesus estava fazendo, porque para eles só Deus era o Senhor o que Jesus estava dizendo. Para eles só Deus era o Senhor do sábado, e Jesus não poderia ser o Senhor do sábado. Só que eles criaram, na verdade, tantas leis e regras com relação ao sábado que não estavam na Bíblia, não estavam no Velho Testamento. Porque a única coisa, olha só, a única coisa que Deus fala no Velho Testamento sobre o sábado é que não deveria ser um dia de trabalho para a pessoa. Na verdade, seria um dia de descanso.
Assim como Deus descansou lá no 7º dia depois da criação, Ele estava dando ao homem também um dia de descanso, que o homem deveria trabalhar 6 dias e tirar um dia inteiro para descansar. Este era o princípio, isto que o Velho Testamento fala. Mas eles foram criando tantas regras e regras e regras e regras sobre o sábado, que o sábado se tornou não o melhor dia, não o dia da bênção, abençoado de descanso, mas o sábado se tornou o pior dia da semana em Israel. Porque eram tantas regras que foram criadas, que ao invés de ser bênção, se tornou um fardo. Olha só, mas eu falei para vocês aqui, até eu vou pedir para a pessoa depois do retro aí, no retro, não é mais retro, projeção, o certo era você ter um mapa aí de Israel mostrando Galileia, porque as pessoas às vezes não têm ideia, Galileia no meio Samaria e depois Judeia. Olha só, Jesus está lá no norte, na Judéia, como se fosse do Brasil, por exemplo, como se fosse São Paulo, Minas Gerais e depois Bahia. Jesus estaria lá na Bahia, lá no norte, lá na Galileia. A Judéia, Jerusalém, ficava lá embaixo, lá no sul. Jesus estava na Galileia. O Evangelho de Marcos se concentra no ministério de Jesus na Galileia. Mas, na verdade, Jesus já estava pregando há quase um ano na Judéia. Depois ele sobe para a Galileia. No capítulo 1 de Marcos, ele sobe para a Galileia, mas já passou quase um ano do ministério de Jesus. E este problema do sábado já começou muito antes, lá embaixo na Judéia. Em João ele concentra o ministério de Jesus no começo na Judéia. Ele fala do batismo de Jesus, olha só, ele fala que Jesus foi batizado, depois Jesus, quando foi batizado, ele foi levado ao deserto para ser tentado, e então depois disto, Jesus, ele tem aquela conversa com Pedro e com André, porque Jesus está, depois do batismo, no dia seguinte, Jesus está passando e João Batista o vê e fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e havia 2 discípulos com João, e um deles era André, irmão de Pedro, e foi atrás de Jesus, e Jesus vendo-os, falou, o que vocês querem? E eles falaram, Senhor, onde moras? E Jesus falou, vem e vê, e eles passaram, esses 2 discípulos passaram o dia com Jesus lá em Jerusalém. Depois disto, a Bíblia diz que André foi lá e chamou o seu irmão Simão, todos estavam em Jerusalém. E chamou a Simão, olha, eu encontrei um mestre. E então Simão vem, Jesus fala para ele, olha, você não vai ser mais Simão, mas você vai ser Pedro. Depois disso daí, Jesus sobe para a Galileia e Jesus cura, faz o seu primeiro milagre lá, transformando a água em vinho em Caná da Galileia. Daí Jesus desce novamente para Jerusalém, e quando ele chega lá em Jerusalém para a festa, ele expulsa os cambistas do templo, ele tem aquela conversa com Nicodemos, e depois ele sobe novamente para a Galileia, para a cidade de Caná novamente. Pelo caminho ele passa por Samaria e tem aquela conversa com a mulher samaritana. Quando ele chega em Caná da Galileia, ele cura o filho de um oficial do rei que estava em Cafarnaum, ele fala uma palavra e aquele moço é curado. Daí Jesus resolve, volta novamente para uma festa em Jerusalém, e quando ele chega lá em Jerusalém, ele cura um homem que estava doente há 38 anos, paralítico, que estava no tanque de Betesda. Ele estava lá com uma multidão de enfermos, cegos, paralíticos, Jesus passando ali e vendo. Falou para ele, você quer ser curado? Ele falou, Senhor, não tem ninguém que me ponha lá na água, porque havia uma lenda lá de que se alguém descesse a água, quando batia um vento lá, que um anjo movesse a água, aquela pessoa era curada. Eles acreditavam nisto. E ele falou, Senhor, ninguém me coloca na água, enquanto eu tento me arrastar, vai outro e cai antes de mim. Então Jesus falou para ele, olha, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. E a Bíblia diz que aquele homem se levantou, se viu imediatamente curado, pegou a cama dele, pôs nas costas e foi para a sua casa. E a Bíblia diz assim, e aquele dia era sábado. Era sábado. Isto foi terrível para os judeus, porque de repente os judeus veem aquele homem sair do poço,
que estava paralítico com uma cama nas costas, e a palavra que eles foram, você pode ler lá em João, no capítulo acho que é 5, a palavra que eles falaram: olha, você não sabe que não é permitido você carregar uma cama no sábado? Eles nem se importaram que o homem fora paralítico por 38 anos. Olha só, a religiosidade ou a religião faz a gente seguir regras sem pensar no que é o mais importante. Aquele homem estava paralítico ou nasceu paralítico, mas ele era paralítico, sem poder andar, sem poder trabalhar, vivendo de esmolas há 38 anos, e de repente Jesus fala, ele nem sabe quem é Jesus, porque as pessoas, quando falaram para ele: você não sabe que não é permitido carregar cama no sábado, nem ficaram tocados que aquele paralítico há 38 anos estava andando, eles nem repararam nisso. Aquele homem falou: olha, eu sei que o homem aí me falou para eu pegar a cama e andar, e eu peguei a cama e andei. E quem é esse homem? Eu nem sei quem é esse homem, não sei quem é, porque Jesus saiu ali, porque deu um tumulto geral e Jesus saiu dali. Olha só, então ali a Bíblia diz, lá em Jerusalém, as pessoas já começaram, Jesus só estava começando o seu ministério, mas as pessoas já começaram a pensar em um modo, se você ler lá em João 5, em um modo em como tirar a vida de Jesus. Jesus fica uma semana para a festa lá na Judéia e sobe para, João Batista é preso, ele sobe para a Galileia, aí começa em Marcos capítulo 1. Aí, após a prisão de João Batista, Jesus chega a Galileia e acontece tudo aquilo que eu estou lendo para vocês aqui no Evangelho de Marcos. Só que, evidentemente, os religiosos já estavam atrás de Jesus em todo lugar, já estavam querendo observar o que Jesus fazia, quem ele curava, o que acontecia. Jesus já estava reunindo uma multidão de pessoas, e agora ele já não pode mais ir tanto nas cidades que ele queria ir, porque ele falou para o leproso que ele curou: não fale nada para ninguém, e o cara foi lá e falou para todo mundo, deu testemunho para todo mundo, quando Jesus falou para ele ficar quieto. Jesus já não podia entrar em todos os lugares por causa da multidão de pessoas. E a Bíblia diz que num daqueles dias, Jesus estava com os seus discípulos passando pelas searas, pelas plantações. Searas eles cultivavam trigo, cultivavam milho, cultivavam cevada, e Jesus estava passando pelos campos. Olha só, não era como é agora, que você passa na estrada e tem as cercas separando as fazendas. Na verdade, as trilhas, que eram trilhas, as estradas eram 1 metro, 1,5 metro de largura na terra, passava jumento, passava tudo ali. As trilhas passavam pelo meio das plantações, e as pessoas passavam pelo meio das plantações da casa do vizinho. Então, Jesus estava passando pelo meio das plantações, a gente não sabe o que é, se era milho, se era trigo, ou se era cevada. Aqui era o mês entre abril e agosto, porque é o mês da colheita em Israel, e os frutos já estavam maduros. A Bíblia diz que eles estavam passando pelo meio da seara, e outro texto diz que os discípulos estavam com fome, e porque eles estavam com fome, eles começaram a pegar o trigo, arrancar, e a Bíblia diz, acho que é no Evangelho de Lucas, que eles com as mãos, eles esfregavam assim, olha, o trigo, por exemplo, amassavam a palha e ficava lá, digamos, o fruto já maduro, e eles comiam aquilo lá, no meio da plantação. E eles estavam com fome. E então os fariseus já estavam atrás deles lá. E a palavra diz aqui no versículo 24, advertiram os fariseus: vês, porque fazes o que não é lícito fazer no sábado. Porque eles tinham tantas regras, queridos, tantas leis, tantas coisas que eles criaram com relação ao sábado, que é impressionante. Na verdade, no Talmud, que foi escrito no 6º século depois de Cristo, que resumiu as leis de Israel, eles têm 24 capítulos para falar sobre o sábado. 24 capítulos para falar sobre o sábado. Por exemplo, você não poderia andar no sábado mais do que 1 quilômetro.
Isso não está escrito no Velho Testamento, mas eles interpretaram o que Deus falou, o seguinte: não trabalharás, nem você, nem teu servo, tal. E eles falaram, bom, o que significa isto? E eles começaram a colocar as regras, e deu 24 capítulos. Por exemplo, regras assim: você não pode andar até, digamos, 900 e poucos metros, quase 1 quilômetro nosso. Ou você não pode dar no sábado mais do que 1999 passos. Se um passo for quase meio metro, você não pode. Se você der 2.000 passos, você infringiu a lei do sábado. Isto valia desde o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. O dia era assim para eles. O dia não começava como o nosso de manhã. O dia para Deus começa no dia anterior. Começa no final do dia. Então o sábado para eles começava no pôr do sol da sexta-feira e ia até o pôr do sol do sábado. Então você teria que contar quantos passos você iria dar, porque a melhor coisa é não dar muitos passos, porque às vezes você erra na conta e você pode dar 2.000 passos e quebrar a lei. Não pode. O alfaiate não pode levar dentro do bolso uma agulha, porque esse é um instrumento de trabalho. O estudante não pode carregar um livro, o escriba não pode carregar a caneta dele. Você não pode vender nada, você não pode comprar nada, você não pode chacoalhar a roupa, a túnica no sábado, porque vai que tenha um piolho na túnica e ele cai e morre, e você não pode matar nada neste dia. Você não pode acender a luz, ou a candeia, não tinha lâmpada assim a candeia. Se a candeia na sexta-feira estava acesa, você não pode apagá-la. E se ela estava apagada, você não pode acendê-la. Você não pode tomar banho no sábado, porque se a água cair, ela pode lavar o chão. E isso é um trabalho, isso não pode trabalhar. Você não pode, por exemplo, uma mulher não pode olhar no espelho no sábado. Por quê? Porque ela pode notar um cabelo branco e ser tentada a tirá-lo. Não pode. Eles tinham todo tipo de regras que eles foram criando, que deu 24 capítulos no Talmud. Ninguém conseguia, se tornou um fardo. Eles não podiam fazer quase nada. Eu tenho uma relação de coisas que eles não podiam fazer. Ficaria o dia inteiro aqui falando. Então, eles criaram um monte de regras que não estava lá no Antigo Testamento. Era uma interpretação deles. O que estava no Antigo Testamento é que 6 dias você trabalha e ao 7º dia você não trabalha. É isto. Se você tem o seu trabalho, naquele dia você não vai fazer o seu trabalho. Mas você vai ter que comer, vai cozinhar, você pode até, digamos, o meu trabalho, eu sou médico, e naquele dia, eu quero lá regar o meu jardim, eu quero plantar flores lá no meu quintal, eu quero plantar um pé de jabuticaba. Isso não era o meu trabalho, eu faço aquilo como um lazer. Mas eles começaram a colocar regras, você não pode plantar, você não pode colher, você não pode fazer nada. Então o que acontece? Quando Jesus está passando pelas searas, quando Jesus está passando pelas plantações, os discípulos estão com fome e começam a pegar espigas e esfregar na mão, e isto é trabalho, não pode comer, e os religiosos estavam lá e falaram, olha aí, vocês estão quebrando a lei. Advertiram, por que vocês fazem o que não é lícito fazer no sábado? E Jesus era maravilhoso nas respostas dele, porque todos eles achavam que eram craques na Bíblia, todos eles achavam que eram os intérpretes das Escrituras, e Jesus era fogo, porque Jesus fala para eles, vocês não leram o que está escrito lá na Bíblia? E isso deixava eles mais irritados, porque eles leram. Mas vocês não leram lá quando Davi, ele estava com os seus soldados, com fome, no meio da fuga lá de Saul, ele passou lá no tempo do sacerdote Abiatar, e ele passou lá no tabernáculo, que ficava a 1 quilômetro ali de Jerusalém, e como ele entrou lá e pediu ao sacerdote Aimeleque, e falou, olha, eu preciso de comida, e o sacerdote falou para ele, olha, aqui nós não temos nada, a única coisa que nós temos aqui são os pães da proposição, os pães que são colocados no tabernáculo. Tinha a mesa dos pães, e 12 pães eram colocados ali, todos os sábados, e então no sábado seguinte eles eram tirados e colocados pães
quentes novamente, simbolizando as 12 tribos de Israel. E aqueles pães haviam sido tirados, e provavelmente era sábado, quando Davi chegou lá. E Jesus falou, vocês não leram que o sacerdote falou, olha, eu não tenho nada para comer aqui, a única coisa que eu tenho é o pão da proposição. Se os teus homens pelo menos não dormiram com mulher, nada disso, se eles estão puros, eles podem levar e comer. E Davi pegou aqueles pães e comeu o pão que não era lícito para a pessoa comer, só era para os sacerdotes, só os sacerdotes poderiam comer aqueles pães. E Jesus falou, vocês não leram que fez Davi em comer aqueles pães que não era lícito para ele comer? Olha, Jesus não reprovou a atitude de Davi, embora a lei dissesse que aquilo era para os sacerdotes comerem. Por que Jesus não reprovou e por que o sacerdote deixou Davi comer aqueles pães? Porque o sacerdote entendeu o que era correto, que era a vida da pessoa era mais importante do que seguir regras. O cara está com fome para morrer, entre ele morrer e nós guardarmos uma regra, nós vamos quebrar a regra e nós vamos dar a comida para ele. Vocês entendem? Jesus estava dizendo, e há outro texto que diz que Jesus falou o seguinte para eles: vocês primeiro precisam entender. Ele fala duas vezes esta palavra, ele fala antes e ele fala agora. Ele falou, vocês precisam entender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Isso que vocês precisam entender. Jesus então, ele conclui, ele diz aqui, ele dá a interpretação daquilo que Deus fez com relação ao sábado. Ele diz aqui no versículo 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Deus estabeleceu o sábado, foi por causa do homem, não foi o inverso. Não foi que o homem, Deus estabeleceu o sábado para prejudicar o homem, mas Deus estabeleceu o sábado para abençoar o homem. Esta era a intenção de Deus. A intenção de Deus em dar ao sábado não foi criar um fardo para o homem, mas foi dar ao homem um dia de relax, foi dar ao homem um dia de descanso, de reconforto, de reconstruir, de se encorajar, de se levantar. Era esta a intenção de Deus. O que Deus queria fazer era o bem para o homem. Mas a religião que gosta de criar regras em cima de algo que Deus fala, sempre coloca fardo nas pessoas. Jesus falou várias vezes para eles, olha, vocês colocam fardo que nem vocês mesmos podem carregar. Vocês colocam fardo sobre as pessoas, se colocam regras sobre as pessoas, de não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Há coisas que não estão na palavra de Deus e muitas vezes são mal interpretadas pelas pessoas. A igreja no Brasil hoje está um pouco mais livre, mas houve épocas na igreja, e tem muitas igrejas que infelizmente ainda são assim. Houve épocas na igreja que era pecado usar desodorante, porque é vaidade. Mulher não pode usar batom, por quê? Porque é vaidade. Não pode se maquiar, por quê? Porque é vaidade, está escrito vaidade e vaidade. Quando que eles não entendem, vaidade significa algo que não tem valor nenhum, que é vazio, que não leva a Deus. Não pode deixar o cabelo mais comprido. Uma vez um pastor falou para mim, tinha uns 20 anos de idade, eu era pastor no interior, 21 anos, e um pastor de uma certa denominação, eu estava meio cabeludinho, né, sei lá, eu tinha bastante cabelo na época, e estava meio cabeludo, e ele falou para mim, não acredito que você é pastor com esse cabelo, porque não é possível isso daí. Pastor tem que cortar, que nem o do exército. Por quê? Porque criam regras onde não está escrito regra.
Aí leram lá em Ezequiel, quando Deus falou lá que olha o que eles fazem nas suas câmaras pintadas com os ídolos. Ou seja, eles lá dentro do templo, eles pegaram salas lá, sacerdotes que se desviaram do Senhor e faziam imagens e pinturas de outros deuses naquelas salas, nas suas câmaras de dormir. Então alguém foi lá e ao invés de ler câmara, leu câmera. Então não pode, é pecado assistir televisão. É verdade. Então, pastores no Brasil inteiro não assistiam televisão. Alguns mais hipócritas colocavam a televisão dentro do guarda-roupa quando ia algum irmão em casa. E aí, quando os irmãos saíam, ele tirava a televisão e punha de volta na sala. É verdade. Isto é o que a religiosidade faz às pessoas. Faz você viver uma vida fora de um jeito e uma vida dentro de outro jeito. E Jesus não suportava isto. Jesus cutucava eles. Isso deixava Jesus indignado, porque para eles, para eles o que interessava era seguir as regras exteriores da lei. Olha só, eu vou lá dar a minha oferta ao pobre, e aí eu chamo o corneteiro para tocar, e eles argumentavam o seguinte: eu chamo o cara da trombeta na praça, ele toca a trombeta, isto vai chamar os pobres para virem, porque daí eu vou dar esmola para os pobres. Então Jesus falou, quando você for dar esmola, não toque trombeta. Porque eles tocavam a trombeta, na verdade, não era para chamar os pobres até ali. Eles tocavam a trombeta para que os outros vissem a bondade deles. A religião deles era só externa, era só para mostrar para os outros. Então, olha só, eu dou a minha esmola. O dia que eles jejuavam, como Jesus falou aqui no texto anterior, eles jejuavam apenas para serem vistos pelos homens. Eles jejuavam, eles se descabelavam, eles ficavam com ar triste, com cara de monte, sabe? Com ar triste, de que saí da oração agora. Estou no fogo, irmão. Eles faziam isso para que as pessoas falassem, nossa, olha, esse aí é de oração. Jesus falou, quando você jejuar, faz o seguinte, lava o rosto, penteia o cabelo. Não é para os outros que você está jejuando, você está jejuando para o Pai. Ele não está dizendo que a gente não pode anunciar, falar, querido, semana que vem vai ter jejum aqui, terça-feira todos vamos jejuar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando sobre as intenções. Por que é que você jejua? Você jejua para mostrar aos homens ou para buscar a Deus? Eles faziam tudo apenas na aparência. Para eles, guardar o sábado era algo, era a primeira coisa. Agora, olha só que interessante que... Onde que eles estavam? Eles estavam atrás de Jesus. Eles estavam sabendo, Jesus passando pelas searas, provavelmente deu mais do que 1999 passos. E eles estavam atrás de Jesus, mas eles não falaram deles, dos passos que eles deram. Sabe por quê? Porque o religioso, ele pode quebrar as regras, ele pode quebrar as regras para ele, mas ele não admite que as regras sejam quebradas para você. Está me entendendo? Ele quebra as regras. Ele lá escondido, ele vai lá e assiste a televisão. Mas é proibido para você assistir televisão. Então, esse era o problema aqui com essas pessoas. Agora, Jesus, olha só, aí emenda um texto, no texto na sequência aqui, que nós lemos, vai falar de um caso prático do que aconteceu. Porque... o princípio, queridos, olha o que Jesus diz aqui, o princípio é o seguinte, o sábado foi estabelecido por causa do homem. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Repita isso em voz alta. Foi estabelecido por causa do homem, foi isto. Era um dia para descansar, sabe por quê, meu amado? Porque se você trabalhar, você só vai perder. Você vai ganhar dinheiro, mas dinheiro não é a coisa mais importante da vida, porque você vai perder teu casamento. Está me ouvindo? Eu já conversei com médicos que têm nome aqui na cidade de São Paulo, gente que é aí bam em determinada área da medicina, e o cara falou para mim, falou, olha, eu trabalho 16 horas por dia, 18 horas por dia.
depois falando, está no terceiro casamento. Por quê? Porque eu não vi a minha esposa. É verdade, eu perdi a minha família, porque eu trabalhava 16 horas, chegava em casa 10 horas da noite para dormir, 11 horas da noite para dormir, saía antes das crianças levantarem, e Deus estava dizendo, você é tolo em viver uma vida assim, você vai perder as coisas mais importantes da vida. Deus falou o seguinte, Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Trabalho é bom? Claro que é bom. A Bíblia diz, quem não trabalhe, não coma. Trabalho é ótimo, Deus criou o trabalho não é resultado do pecado não. Porque Deus colocou Adão no jardim antes do pecado para regar a terra e cuidar das coisas. Mas a pessoa, ela vive pelo trabalho e vive pelo dinheiro que ela vai conquistar e pela fama e pelo nome. E ela perde a sua família, ela perde a sua saúde, ele perde as coisas mais importantes, ele não vê o seu filho crescer, ele morre mais cedo, porque quem violava o sábado do Antigo Testamento poderia morrer pela importância que Deus dava ao sábado. Que era um dia de descanso. Ele falou, olha, é um dia para você relaxar. Quando Deus fala sobre trabalho, é que você não deve fazer o teu trabalho naquele dia. Que você deve fazer outras coisas. Se para você pescar, relaxa, vai pescar. Se para você plantar pé de laranja no quintal de casa, te relaxa, vai plantar pé de laranja o dia inteiro. Se para você regar o jardim é um relax, vá regar o seu jardim. Quando Deus fala sobre trabalho, é o trabalho que você faz continuamente. É o teu trabalho durante a semana. Não está falando do teu lazer, meu amado. O fato de você pegar aquele dia, andar de bicicleta lá, andar de bicicleta de um lado para o outro, aquilo te refrigera, aquilo te recompõe, aquilo te dá saúde, aquilo abre a tua mente, aquilo te faz sonhar. É isto que Deus queria, meu amado, para você. E não regras. Deus não tem prazer em falar, não guarda o sábado e não pode fazer, não chacoalha a tua roupa no sábado, não carregue uma caneta. Isso foram os homens que criaram. E muitas igrejas, até igrejas evangélicas, seguem regras, que não estão lá na Bíblia e mantêm as pessoas escravizadas. A pessoa se sente a maior pecadora, a mulher, porque um dia achou que seu cabelo estava feio, e ao invés de arrancar o fio branco, foi lá e tingiu o cabelo, é uma pecadora. Foi lá e cortou a ponta do cabelo dela, e foi excluída da igreja. Você está me ouvindo, minha amada? Enquanto a língua continua solta. Porque pecado para eles é o exterior. Pecado não é a maledicência. Por que eles estavam o tempo inteiro atrás de Jesus? Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa, o tempo inteiro atrás dele. Deixa o homem lá. Ele está curando as pessoas, deixa ele. Mas provocava inveja que uma multidão seguia Jesus. Então, isto era grave para eles. Agora, olha só, 3 coisas que o sábado deve servir para nós. Primeiro, é um dia de louvor a Deus. É um dia de louvor a Deus. Quando Deus criou todas as coisas, se você abrir a Bíblia lá em Gênesis, lá no primeiro capítulo lá da Bíblia, de Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e Deus disse que era muito bom. Ele fala que era bom, mas quando ele terminou a obra, lá no capítulo 1, no versículo 21, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom, e houve tarde de manhã, o 6º dia, Deus falou, era muito bom, ou seja, Deus criou todas as coisas e falou, isto é bom, é bom, é bom, é bom. Quando Deus terminou tudo, Deus olhou e falou, olha, isso tudo é muito bom. É muito bom. Deus se admirou daquilo que Ele fez. E na verdade, o sábado é uma maneira de nós admirarmos a Deus e louvarmos a Deus pelas coisas que Ele fez na minha vida, naquela semana, que Ele fez na minha casa, que Ele tem feito na minha vida. É um dia para você adorar a Deus, é um dia para você louvar a Deus, é um dia para você agradecer a Deus pelas coisas que Ele fez. Agora, olha que coisa interessante. Se você ler, pega lá Gênesis capítulo 1, olha,
Versículo 3, chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. Versículo 8, chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã o segundo dia. Versículo 13, houve tarde e manhã o terceiro dia. Versículo 19, houve tarde e manhã o quarto dia. Versículo 23, houve tarde e manhã o quinto dia. E versículo 31, houve tarde e manhã o sexto dia. Olha só, como Deus vê o dia, diferente da gente. O dia para nós começa quando? Pela manhã. O dia para Deus começa tarde. Houve tarde e manhã. Então em Israel o dia começava no pôr do sol até o pôr do sol. Chegava ao Shabá, na sexta-feira à tarde, quando o sol caía, era sábado. Primeira coisa que Deus disse que eles deveriam fazer, que era comer. Eles iam comer. Depois de comer, sabe o que você vai fazer para Deus? Você vai dormir. Vai descansar. Você vai dormir. Este é o dia para Deus. O seu dia deve começar assim. Você come, depois você dorme. Descansa. Aí quando você acordar, você come de novo. E depois que você comer, aí você vai trabalhar. Vai louvar a Deus logo que você acorda. Agradecer a Deus. Aí você come de novo. E depois você vai trabalhar. Ou seja, Deus colocou o trabalho, não foi como o principal. Deus colocou o descanso antes do trabalho, no seu dia. Houve tarde e manhã. O que Deus estava querendo dizer é que não é que nós não devemos trabalhar, sim, nós devemos trabalhar duro, mas que o trabalho não pode ser o nosso Deus. Que se nós não tivermos o nosso tempo de descanso, nós vamos morrer de infarto, nós vamos ficar doentes, nós vamos ter problemas de saúde grave, e depois nós vamos chorar, e vamos falar, oh Deus me cura, mas eu quebrei o que Deus havia colocado para me abençoar, não foi para me escravizar, foi para me abençoar, Deus quis me abençoar, eu sou uma máquina, meu amado. Se você não colocar o óleo no teu carro, vai fundir o motor. Se você não descansar, você vai morrer. E não é culpa de Deus, é tua culpa, meu querido. Mas isso não é escravidão para nós. Então, primeira coisa, é um tempo de louvor. Segundo, é um tempo de descanso. Tempo de descanso. Terceiro, é um tempo de você fazer o que você gosta de fazer. Eu não tenho tempo para ler, mas Deuteronômio 5,15 fala assim, olha, vocês foram escravos no Egito, portanto eu vos dei o sábado. Deus fala, olha, vocês foram escravos, e então eu dei o sábado para vocês não devem ser escravos. O sábado é para vocês descansar, relaxar, jogar futebol, dormir na rede, ler um livro, passear no parque, fazer almoço em casa, se você gosta, sair para ir para um restaurante com a esposa. Todo dia ela cozinha, deixa aquele dia lá para descansar. Ir para o clube, andar de bicicleta, dormir até meio-dia. É isso, Deus criou o sábado para isso, vocês estão aqui comigo? Sim, e Jesus falou, eu sou o Senhor do sábado. Agora a pergunta é, pastor, nós devemos guardar o sábado era um princípio, meu amado, sendo que lá em Romanos, Paulo fala assim, olha, tem uns que guardam, fazem separação entre dia e dia, outros não fazem, e lá em Coríntios ele fala isso daí, olha, aquele que faz separação, ele faz para o Senhor, aquele que não faz, também faz para o Senhor, então, olha, não perturbe o outro. Para mim, o domingo, o dia de descanso, para a maior parte das pessoas, o dia de descanso é domingo, para mim não é. Para mim não é o domingo. Para muita gente não é o domingo. Para o jogador de futebol é o dia de trabalho dele. Então ele pode descansar outro dia. Ele pode descansar o sábado dele, pode ser na terça-feira. Nós não vivemos num país teocrático, diferente de Israel. Israel é um país teocrático, lá era um país teocrático, e eles seguem as regras, então o Shabá dele na sexta-feira à tarde é o Shabá deles. Nós vivemos num país que não tem essas regras. Então, o princípio é que você trabalha 6 dias e descansa 1. Seja quarta-feira, seja quinta-feira, seja sexta-feira, seja sábado, seja domingo, seja segundo, seja o que for.
A igreja começou a se reunir no domingo porque comemorar a ressurreição. Não tem nada a ver como, me desculpa falar, mas os adventistas erradamente falam que começou porque é o dia do sol, domingo, Sunday, o dia do sol, dia de adorar ao rei, ao Deus Sol. Não tem nada a ver, a igreja não guarda o domingo por causa disto. A igreja comemorava, se reunia no domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Por isso. Agora é um dia para relax. Agora, olha só, lá em Marcos, vocês estão comigo? Voltem lá em Marcos. Lá em Marcos aconteceu o seguinte, no sábado seguinte, na verdade, não foi no mesmo sábado. Jesus entrou numa sinagoga, nos 3 evangelhos está o texto, Jesus entrou numa sinagoga e ele estava ali ensinando, a Bíblia diz em Lucas ou Mateus, que contém o mesmo texto, Jesus estava ensinando a palavra e apareceu um homem lá que tinha a mão direita, aqui não fala no texto, mas em Lucas fala, a mão direita ressequida, a mão direita dele era encolhida. Ele não conseguia trabalhar, uma deformidade assim não deixava a pessoa trabalhar, ele era impedido de trabalhar naquela sociedade, era uma maldição, e entrou o homem lá na sinagoga com a mão direita ressequida, e a Bíblia diz, olha só, a Bíblia diz assim, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Os religiosos estavam ali só torcendo para Jesus quebrar a lei deles, para eles terem no que acusar. Estavam lá torcendo para Jesus quebrar. Estavam lá só observando. Você já viu que tem gente que vai na igreja só para observar as coisas? Só para achar defeito? Só para ver que o diácono não está no lugar certo, não está com a roupa certa, que o som está alto, que a luz está clara, está escuro, está isso, está aquilo. Querido, eu venho para cá se estiver claro, se estiver escuro, se estiver de noite, se estiver de dia, se estiver chovendo, se estiver sol, eu venho aqui para buscar a Deus, adorar ao Senhor. Se a luz é azul, se é verde, se pisca, se não pisca, para mim tanto faz. Chão é preto, não preto é cor do pecado, pastor. Eu recebo mensagens assim, às vezes eu não respondo, mas eu dou risada. Sem brincadeira. Não dou risada no sentido de gozar da pessoa, mas eu acho cômico como as pessoas se prendem a algumas coisas. Pastor, preto é cor do pecado, pastor. Como assim? Então eu não vou usar mais camisa preta, nada disso. Nada a ver, são coisas tolas, invenções humanas. Deus está aqui. Se estiver escuro, se estiver claro, se tiver luz verde, luz azul, luz amarela, colorida, sem luz, o que seja. É isto. Eles estavam lá para ver, para pegar Jesus em alguma coisa. Se você pegar os 3 textos e ler junto, você vai ver que eles tomaram a iniciativa, porque eles viram também o homem com a mão torta, e ficaram vendo se Jesus ia curá-lo, e fez uma pergunta para Jesus, Senhor, é lícito curar no dia de sábado? E Jesus respondeu com uma outra pergunta para eles. Jesus falou o seguinte, olha, se um homem, a ovelha de um homem cair no buraco no sábado, você vai lá e tira a ovelha? Todos tiravam, porque a ovelha era din-din. A ovelha caiu no buraco, eu pulo no buraco e tiro a ovelha. E Jesus então pergunta para eles, é lícito fazer o bem? Se deve fazer o bem no dia de sábado. Agora aqui, Jesus então, quando eles fazem a pergunta, nos outros evangelhos que está aquilo, e Jesus responde desta forma, então Jesus fala para o homem, vem aqui para o meio, e o homem se levanta e vai. E aí então Jesus pergunta para eles, olha, é lícito fazer o bem ou o mal no dia de sábado? Salvar a vida ou tirá-la? Eles vão responder o quê? Se eles acabaram de pensar que é lícito eu salvar um jumento ou uma ovelha. Eles ficaram bico fechado. E a Bíblia diz que Jesus ficou bravo, indignado. Na verdade, no termo grego aqui, é a única vez na Bíblia que fala que Jesus ficou irado contra eles. Jesus ficou indignado em ver a dureza do coração deles. Em não entender que a misericórdia é melhor do que o sacrifício. Em não entender que a vida é mais importante do que as regras. Jesus, então, indignado, falou para o homem, estende a mão. E ele, com a mão lá, estendeu a mão. E a mão foi restaurada.
Ao invés deles falaram, glória a Deus, que milagre maravilhoso, como Deus é bom, como Deus cura, como Deus faz milagres. Eles fizeram o seguinte, retiraram-se dali os fariseus, conspiraram logo com os herodianos. Eles eram inimigos, os herodianos eram judeus que seguiam a Herodes, mundanos, não queriam saber de religião, não eram religiosos, eram o oposto dos fariseus. Mas eles também não gostavam de Jesus, porque Jesus acabava com o lucro deles, porque pregava que não deve roubar, coisa assim. Então eles se juntaram, o que eles fizeram? Se juntaram os fariseus herodianos e conspiravam contra ele em como lhe tirariam a vida. Como nós vamos matar esse cara? Gente de igreja. Gente de igreja. Como que nós vamos matar esse cara aí? O que nós vamos fazer? Qual vai ser o plano? Porque não dá para matar ele assim. Porque todo mundo glorifica a Deus pelos milagres que Ele faz, as coisas que acontecem, as curas que acontecem, como que um cego começou a enxergar. Eles então começaram a falar o seguinte, no capítulo seguinte vai falar, eles começaram a falar, ele só pode fazer esses milagres por Beelzebul, príncipe dos demônios. Ele é usado por Satanás para curar as pessoas, porque não tem como um cara que quebra o sábado curar as pessoas. Deus não vai fazer através de um que quebra as regras. Eles colocaram as regras humanas acima da palavra de Deus. E Jesus, ele não se importava com essas regras. Ele via o necessitado, ele vai lá para curar o necessitado, para abençoar as pessoas. E o sábado foi dado para a gente como uma bênção, meu amado. Como uma bênção e não um jugo, não um fardo. A gente é criado de uma maneira que para a gente é honroso a gente falar que trabalha 20 horas por dia. A gente falar, eu trabalho 16 horas por dia. Todo mundo fala, porque para a gente se sente bem trabalhando. Mas, às vezes é duro para a gente descansar. Fala assim, não, eu vou não fazer nada. Não fazer nada. Você coloca lá, que está lá na piscina, assim. Os meus falam, mas o cara é preguiçoso, né? Cara, preguiçoso. Terça-feira, o cara na piscina. Só que para ele, o sábado dele é terça-feira. Você não tem nada a ver com isso. Você está me ouvindo? Você não sabe da vida da pessoa e vai lá só blá, 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 falar da vida alheia. Cuida da tua vida. Então era este o problema da religião. Agora, sabe o que acontece, queridos? Quando nós não guardamos, entre aspas, este sábado, quando nós não descansamos, nós ficamos estressados, nós ficamos esgotados, nós ficamos nervosos, nós ficamos com reclamões, nós ficamos murmuradores, nós ficamos desgostosos da vida, nós ficamos deprimidos. Está cheio de gente deprimida hoje na nossa sociedade. Por quê? Porque trabalha, não tem tempo para dar risada. É pecado dar risada. Pecado dar risada. Na igreja é pecado. Se o pastor falar uma piada, pastor, ele nem ouviu o que o pastor pregou, ele se importou que o pastor estava de tênis. E ele esqueceu que Jesus usava saia. E pregava de vestido. Jesus nunca usou calça comprida, nunca usou gravata, nunca usou camisa. Jesus usava saia. E pregava de saia. Então a gente cria coisas e a gente não dá valor às coisas mais importantes. Mais importantes. Então olha só, você pode estar cansado, frustrado, depressivo, esgotado. Você precisa descansar. Precisa descansar. Precisa tirar férias. Precisa tirar um dia, talvez, se você quer dormir o dia inteiro, sem culpa. Esses dias eu estava falando, puxa vida, nossa, que vontade de dormir o dia inteiro.
Não fica só na vontade, não. Às vezes a gente fica só na vontade. Dorme o dia inteiro. Não se sinta preguiçoso, você trabalhou os outros dias. É duro, porque é uma luta com a nossa consciência, porque não tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer, e você vai morrer. No dia seguinte, alguém vai passar lá, limpar, tirar suas coisas da gaveta, pôr dentro de um saquinho do Pão de Açúcar, e mandar para tua esposa. Está me ouvindo? Vai mandar para tua casa. E outro lá vai limpar a tua mesa, vai pôr a plaquinha dele na porta, mudou tudo, e você foi enterrado, e a vida acabou para você. Você trabalhou, não viu seus filhos crescer, não beijou sua esposa, não passeou com ela, não foi com ela tomar um café, um chocolate lá, um café lá no shopping, um cappuccino, não saiu com ela para dar uma volta no quarteirão de mão dada, não chupou um picolé com ela, porque você não tinha tempo para nada, você só trabalhava de noite, trabalhava, agora você está doente, a vida está acabando e você continua do mesmo jeito, vai morrer assim. Morrer assim. A vida é boa, meu amado. Eu não tenho problema nenhum de morrer, não. Mas a vida é boa. Por enquanto está bom aqui. Pode me deixar aqui. Está bom. Está ruim, mas está bom. Está ótimo. Não é verdade? Você não gosta de viver? Você quer ir para o céu hoje? Você quer ir para o céu, mas não hoje, Senhor. Pode dar uma adiada aí. Né? Todo mundo fala descanse. Quando morre alguém, todo mundo fala descanse em paz. Descanse em paz, não, ele morreu mesmo. Não tem mais paz. Nem descanso. Morreu, está morto, não sabe de nada. Morreu. A gente fala, né? Descanse em paz, tal. Não, ninguém quer descansar em paz. Meu pai falava, eu prefiro ficar cansado mesmo. Querido, aproveita a vida é boa. Sempre falo, vem um sol maravilhoso, olha que dia maravilhoso, um sol maravilhoso, um céu azul, vai dar uma volta no quarteirão com a tua esposa, meu amado. Que seja, vai no parque passear, vai no shopping tomar um café. Ah, mas é pandemia, mas você está vivo, meu amado. Pandemia, você está escondido debaixo da cama, dia e noite. Vai dar uma volta com a tua esposa, então põe a máscara, vai dar a volta no quarteirão, só vocês dois. Com máscara, capacete. Sim. Segue as regras, claro, tudo isso daí, mas a vida continua. A vida continua, vai passear com ela, dá a mão para tua esposa, vai dar uma volta, vai descansar, vai regar o jardim lá de casa, vai dar uma volta com o cachorro, vai andar de bicicleta, vai acordar meio-dia, vai levar o café para tua esposa, ela faz o café para você todo dia, vai lá, leva o café na cama para ela e as irmãs digam amém, irmãs. Oxi. E nós vamos terminar aqui. E eu contei esses dias aqui, até os irmãos acharam engraçado, mas eu contei, a minha esposa... nós estávamos com Covid e eu às vezes levo café para minha esposa, não é sempre, né? Uma vez ou outra, na cama. Também não pode acostumar mal, né? Aí levei um dia, levei outro dia, levei uns 15 dias café para ela na cama. Acordava, tal, quando eu via mais ou menos um horário assim, 7h30, por aí, 8 horas. Eu ia lá na cozinha, fazia uma bandeja de café, colocava uma mamão ali, que ela gostava, tal, levava o café com leite, do jeito que ela gosta, pão, tal. Fiz uns 14 dias. Depois daquilo, eu estava um dia lá estudando, umas 8h30, tocou meu telefone. Eu olhei lá, Célia. Eu atendi. Oi, querido, e o meu café? Eu dei risada e falei, está acostumando demais, hein? Mas, querida, a vida é alegre. Deus deu o sábado por causa do homem, e não o inverso. Porque Ele ama tanto você, que Ele falou assim, Deus não precisava descansar, Ele descansou, porque Ele quis dar a você o exemplo. É bom, faça isto. Você vai viver mais, vai ter mais saúde, pratica um esporte, vai correr lá na rua, faz alguma coisa, meu amado. Isso é bom para você,
vai abençoar a tua vida, vai deixar você com a tua mente mais aberta, o teu trabalho vai fluir melhor depois. Faça isso, vai ser bênção. Deus deu para você, presente para você e para mim, e nós fazemos isso com alegria. Amém, meu amado?